Vamos então começar este debate, promovido pelo Sindicato dos Professores do Norte, que, portanto, hoje recebe muito amavelmente a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, Aurora Vieira, o Dr. Filinto Lima, da Associação de Diretores de Escolas Públicas, e Mário Nogueira, secretário-geral da FEMPROL. Portanto, vamos iniciar um conjunto inicial de 4 debates que vamos tentar fazer chegar o mais longe possível para que um conjunto de temas que consideramos importantes possam ser discutidos por professores e todos os participantes da comunidade educativa. Já fizemos um debate sobre aquilo que se chamou o ensino à distância, hoje sobre a municipalização, depois sobre o acesso ao ensino superior e sobre o que é ser professor hoje. Mais tarde seguirá um outro conjunto de debates e, portanto, será um meio de discutirmos um conjunto de temas que penso que são importantes. A direção sindical entendeu que valia a pena discutir nesta altura a questão da municipalização. Há muitas vezes a tendência a dizer que os sindicatos se dedicam muito a questões socioprofissionais. Se há tema abrangente na sociedade portuguesa, é este, que levanta problemas sérios no relacionamento entre os professores e toda a comunidade educativa. Portanto, espero que o debate seja interessante para todos os que assistem e passava então a palavra, em primeiro lugar, à doutora Aurora Vieira para, portanto, fazer uma intervenção sobre este tema, considerando até que tem uma sessão especial na sua autarquia, não é? Muito obrigada, muito boa tarde a todos, cumprimentar os meus parceiros de debate e dizer que este é um momento mais difícil porque fiquei em desvantagem, eu é que represento o município e depois vou levar na cabeça, não é? Muito bem, nós somos o município de Gondomar aderiu ao projeto de descentralização desde o Decreto-Lei 144, que eram os contratos executivos. Não aderiu ao projeto do Decreto-Lei número 30, que era o programa Aproximar, e agora aceitou as competências de centralização previstas na Lei 50 e no Decreto-Lei 21 desde janeiro. Portanto, somos um município que temos vindo a fazer portanto, já fazemos a gestão do pessoal não docentes, equipamentos. No próprio quadro comunitário 2020 propusemos uma recuperação de todos os equipamentos das EB23 que há muitos anos não tinham intervenção, por moto próprio, fazemos contratualização de todos com o Governo e, portanto, temos vindo a assumir um pouco esta gestão no processo de descentralização. Eu considero que quando falamos de municipalização estamos a falar de política, quando falamos de descentralização também estamos a falar de processos políticos, mas estamos a falar de uns objetivos que têm mais a ver com a gestão. O que tem sido descentralizado em Portugal é a gestão de recursos. Conforme o ponto de vista, portanto, o Estado, enquanto gestor de um Estado educador, nas suas próprias competências enquanto Estado, vai descentralizando, quer por força de decisões próprias, quer por força da situação mundial em que se encontra e conforme vai assumindo mais responsabilidades, não é? Vai libertando responsabilidades, ninguém descentraliza sem algum input, ninguém dá nada em geral. E, portanto, tudo isto são processos que tecnicamente se chamam as reformas de Estado e que são tão mais aceleradas quando participamos na Comunidade Europeia e em outras instâncias, mas nesta em particular. E, portanto, tem sido acelerado também por esse processo. De resto, vejam-se as questões das construções, etc., e agora dos financiamentos comunitários. Nesse sentido, tem passado para os municípios a gestão de equipamento, a gestão de recursos humanos, a gestão, portanto, ligados àquilo a que nós chamamos o provimento, ou seja, o financiamento, o provimento e a entrega dos bens necessários à escola tem passado para os municípios. Municipalização é um outro conceito que, sem descartar este, implicava que, sei lá, como o Brasil,
que ao nível de cada município, de cada território, fosse feita a gestão da própria educação. E já estaríamos a falar de questões de currículo, que era um pouquinho a porta que abria, provavelmente, ou pelo menos essa era a intencionalidade, o Decreto-Lei 30, portanto, o programa Aproximar, que aí tinha uma porta aberta, pois embora nunca ter sido muito concretizado ou avaliado, mas teria essa componente, que nós não aderimos. Mas, de facto, o que se tem falado, e pese embora, como digo, os estudos, como o João Pinhão, o professor Barroso, etc., nos dizem que há, ou o Lima, que nos diz que há infidelidades normativas que permitem espaços de decisão do território, de facto, nós estamos a falar da municipalização, estamos a falar de processos de descentralização. E, portanto, a nossa perspectiva é esta. Acho que no que diz respeito a gerir de proximidade, não posso dizer que não há conflitos, há sempre conflitos. Quando se gera interesses diferentes, organizações diferentes, formas de pensamento diferentes, há conflito. Há conflito dentro da própria escola, há conflito entre organizações. Portanto, a questão é debatê-lo, portanto, enfrentá-lo, não ignorá-lo. A minha opinião, em geral, é que esta proximidade para o que são os recursos é benéfica para a escola. Eu já estive na posição de diretora, aí já com o 144, portanto já com um dos processos de centralização que depois vim apanhar nesta posição, e portanto desde que haja entendimento, contratualização, reformulação, não é isento de problemas, não é isento de problemas. Agora, a resposta de proximidade, que são muitas das necessidades, como se viu agora no plano de contingência, quem se adaptou rapidamente foi os municípios e o apoio dos municípios. Portanto, esta é basicamente um quadro mais geral desta posição. Não sei se me querem pôr mais algumas questões, querem que eu enverede por mais algum caminho, portanto, este é o quadro geral do município de Gondomar. Nós estabelecemos contratualização com os agrupamentos, portanto, já tínhamos. Estabelecemos, eu penso que neste momento somos praticamente o único município a nível do país que tem contratos interadministrativos com os agrupamentos. Não foi fácil, depois da Lei 75, dos municípios vir com esta história dos contratos interadministrativos, eles também vão mudando de nome, porque, enfim, o quadro jurídico era difícil, mas nós insistimos e fizemos. Havia os anteriores contratos de parceria, que muitos deixaram cair, e neste momento já estabelecemos, portanto, face ao processo de descentralização desde janeiro, que para nós passou a incluir as secundárias também, fizemos um processo de contratualização. Passamos algumas competências para as escolas, ficamos com uma gestão dos contadores, aquelas coisas, por isso é que eu digo que é muito de provimento, para retirarmos isso, a propriedade é da Câmara e portanto não há que o diretor está preocupado com isso. Introduzimos projetos no contrato e passamos de um valor de 167 mil euros, as secundárias são 4, portanto neste momento somos 11 agrupamentos e uma escola não agrupada, para 600 mil euros que vamos tratar com os agrupamentos, portanto passamos. A nossa ideia não é passar aquilo que recebemos, é passar algum espaço de autonomia para os agrupamentos de uma gestão partilhada. E estamos num processo experimental, tem 6 meses, 3 de quais em processo de contingência. Já descobri coisas que é preciso melhorar no contrato, os agrupamentos também já descobriram coisas que é preciso alterar, estamos aqui para isso, para trabalhar em conjunto. Na segunda intervenção, a primeira intervenção do Dr. Vitalino, depois daremos seguramente outra volta e poderão entrar outras questões que possam ter falhado nestas primeiras intervenções. Então, fazer favor. Muito bem, queria cumprimentar o nosso moderador, o Carlos Midões, o Mário Nogueira também, e a colega Aurora Vieira, porque ela foi diretora durante muitos anos de uma escola pública de Gondomar. E queria saudar aqui em primeiro lugar os inúmeros professores que estão a assistir a este webinar da FEMPROF. Queria felicitá-los pelo trabalho fantástico que fizeram ao longo destes últimos meses, e que eu acho que merece de facto, não é uma salva de palmas como nós fazíamos com os médicos às 10 da noite, mas merecem de facto que as pessoas acordem e também a tutela acorde para dignificar e valorizar a carreira docente, que é um dos slogans que o Mário Nogueira usa muitas vezes e que a FEMPROF usa muitas vezes, portanto, nas suas atividades e com a qual eu comungo também. Fazer um bocadinho de história muito rapidamente, para não ser fastidioso, em relação
à municipalização, à descentralização. Ela teve um apoio favorável, como sabemos, do PS. Foi criado no governo anterior e no dia 17 de julho de 2018, de facto, foi concretizada, foi aprovada pela Assembleia da República. Já lá vão cerca de 2 anos. Eu julgo que a descentralização na educação se deve a um pacto. Eu há bocadinho falei do PSD, que assinou este pacto, e o PS. Mas foi um pacto para o desconhecido. Ou seja, foi um pacto, normalmente quando falamos em pacto falamos em algo positivo, não parece que, pelo menos as premissas deste pacto tivessem sido para o positivo, porque é um pacto para o desconhecido. Nós não sabemos para onde é que vamos portanto, com a descentralização da educação. Na altura eu recordo-me que este acordo entre o PSD e o PS foi classificado por Jerónimo de Sousa como uma pompa espalhafatosa, foi mesmo o nome que ele usou, pompa espalhafatosa. Foi selado com um aperto de mão entre António Costa e Rui Rio. Lembram-se perfeitamente da fotografia, portanto, publicada nos jornais no dia 18 de abril de 2018, e ficaram fora deste pacto o CDS, os partidos que sustentavam na altura o governo e também os restantes partidos políticos. Portanto, foi um pacto entre os 2 grandes partidos do nosso país, PS e PSD. Eu acho que é de estranhar esta aproximação entre estes 2 partidos, naquela altura, não tanto pelo que estava ou está em cima da mesa, mas antes pelo facto de um acordo do género não ter sido realizado, por exemplo, há cerca de 14 anos, altura em que foi assinado um pacto para a justiça, sendo neste momento governativo passível de ser especial. Lembram-se que estamos a falar em que o governo era sustentado, era designado por geringonça. Eu pergunto se alguém augurava semelhante desfecho e relembrava os pactos na educação e relembrava um que é de muita má memória e recordo o Pacto para a Asneira. O Pacto para a Asneira foi quando se constituíram em 2010 os mega agrupamentos, quando se agregaram aquelas escolas, no tempo do José Sócrates. Ele criou, lembram-se bem, 83 mega agrupamentos. Portanto, ele juntou agrupamentos com escolas secundárias. Na altura foi um golpe muito rude para o interesse dos alunos, para as expectativas dos professores e para as escolas e para a generalidade das comunidades escolares. Eu lembro-me que o alibi, o argumento que eu acho que era um alibi, era por uma gestão mais eficaz dos recursos. Esse alibi foi apresentado pelos mentores de triste proposta e de uma política desastrosa, política educativa desastrosa na altura, para convencer quem? Para convencer, na altura, as autarquias locais e os conselhos gerais que se pronunciaram contra. Portanto, Lisboa decidiu como se o país fosse todo igual. Eu lembro que na altura, e estou a falar para professores, para muitos professores, esta decisão, é triste lembrá-la, mas a história também é importante, levou à saída de muitos professores da profissão. Lembram-se bem das reformas antecipadas, o inúmero de reformas antecipadas que tivemos na altura, professores desiludidos com as consequências nefastas desta decisão, atirando com outros professores para longe de suas casas, professores que tinham muitos anos de serviço, aliás, fazendo lembrar o início de carreira, em que normalmente nós professores estamos longe de casa, e causou um mal-estar entre os docentes. Mas se é verdade que o governo de esquerda, falei do José Sócrates, em 2010, iniciou a asneira, e porque isto é um pacto, um governo do centro-direita deu nova machadada que terminou na era de Pedro Passos Coelho, com os derradeiros ajuntamentos, uma FEMPROF na altura lhe chamava, e com toda a razão. Aliás, agora os ajuntamentos são até proibidos, não é? Em virtude da pandemia. Por esta altura, coincidente com o período da Troika no nosso país, estamos a falar de anos já um pouco distantes, a diminuição do número de professores atingiu, lembrem-se, 27 mil professores, ou seja, 2/3 dos postos de trabalho extintos foram provenientes na altura do Ministério da Educação e Ciência, era assim o nome que tinha. Esta medida, e estou a falar ainda um pouco dos ajuntamentos, esta medida reduziu a 811 os cerca de 1.300
unidades orgânicas existentes no nosso país. Dizia, quem há um bocadinho a Aurora Vieira citou, e muito bem, Licínio Lima, que ele referia na altura que isto é uma espécie de controle remoto ao alcance de quem manda. É claro que restringindo na altura, e isso já se sabia, a escassa margem de autonomia que nós ainda dispunhamos. Alguns falaram em recentralização do poder na administração central, proporcionando uma junção a régua e esquadro às escolas diferentes e distantes. Aquela gestão de proximidade que se percebe que a colega Aurora Vieira tem em Gondomar passou a ser uma gestão à distância, quase como o ensino à distância. Mas isso é da contingência. Com critérios, no mínimo, duvidosos, muito duvidosos, não se soube porque é que as escolas X agruparam, juntaram-se com as escolas Y, contribuindo para uma desumanização dos lugares e, claro, para o distanciamento das relações profissionais. Voltando ao tema que aqui me trouxe hoje, e relembrando factos passados, eu quero dizer que nas escolas reina neste momento a suspeição. A suspeição em relação, portanto, ao tema que aqui nos traz, que aliado a um certo descrédito, tende a negar algo cujo mérito, o mérito também disse a colega Aurora Vieira, que é a proximidade das decisões, mas cujo mérito deverá superar todos os constrangimentos imputados. E eu acho que é um tema muito importante, é um tema estrutural para o futuro do nosso país, é um tema que merecia e merece um mais amplo debate nacional. Neste caso, eu queria agradecer à FEMPROF ter promovido, e já não é a primeira vez que promove, lembro perfeitamente de em julho do ano passado, também a FEMPROF, o SPN, esteve no auditório municipal de Gaia, num sábado de manhã, um sábado muito participado, onde também desenvolveu um seminário com esta temática. Neste momento, alguns autarcas não estão satisfeitos, fazendo fincapé ao que lhes querem oferecer a todo custo, sem o respectivo envelope financeiro. Eu acho que será fundamental para as escolas não perderem autonomia, e por aquilo que disse a colega Aurora Vieira, em Gondomar isso não acontece, ainda bem. Antes, pelo contrário, as escolas deverão ver reforçada a sua autonomia. Para terminar esta minha intervenção inicial, eu acho que uma matriz de competências acordada entre as três partes diretamente envolvidas, Ministério da Educação, autarquia e as escolas, poderá ser a chave do sucesso desta situação que, tal como se apresenta, motiva a desconfiança geral. Mário Nogueira, tens a palavra. Sou eu, não é? Então, olha, antes de mais, quero cumprimentar os meus parceiros de debate, os colegas Linto, Aurora, também o Carlos, enquanto moderador, e agradecer o convite, claro, e neste caso, sendo um convite que me foi dirigido pelo Sindicato de Pessoas do Norte, naturalmente que na pessoa da sua coordenadora, a Manuela Mendonça, que já agora acrescento, tem sido um dos rostos da FEMPROF precisamente neste debate e que nos tem representado e bem muitas vezes nesta discussão. Dizer uma coisa, antes de entrar propriamente naquilo que tenho aqui para uma primeira intervenção, que eu de facto não estranhei que este processo tivesse resultado de um acordo entre o PS e o PSD. E por uma razão muito simples, nesta matéria, e em algumas outras, mas nesta, por exemplo, não há grande distinção, ou seja, nós formos ver, de facto, declarações, por exemplo, de António Costa e de Rui Rio, quando eram, respectivamente, presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto, no início, na primeira década dos anos 2000, vemos que eles convergiam, com mais uma diferença ou outra, neste tipo de processo. Se nós formos olhar para os contratos interadministrativos do tempo do PSD, no governo de Passos Coelho, vemos que os municípios aderentes, ora são uns do PS, ora do PSD, e agora isso aconteceu também. Portanto, aqui há uma coisa que os une enquanto partidos, eu diria assim, de governação mais. É de facto uma política, por um lado, de transferência de responsabilidades do poder central para o poder local,
e, por outro lado, uma política também de desresponsabilização orçamental, na medida que por detrás desta transferência, evidentemente que está, e todos já percebemos isto também, uma transferência de verbas do Orçamento do Estado para fundos comunitários, que depois vão dizer aos municípios, agora candidatem-se, que têm aqui o dinheiro, até porque, como todos sabemos, no quadro das chamadas políticas de inclusão, de que fazem parte, por exemplo, que faz parte deste quadro comunitário que agora está em curso, Portugal terá uma comparticipação muito menor se as candidaturas e a utilização dos dinheiros for das chamadas entidades locais, neste caso o Poder Local ou o IPSS, do que for o Governo Central, e, portanto, há aqui, evidentemente, um interesse também financeiro e, nesse aspecto, há uma convergência. Pronto. Depois, dizer o quê? Este é um debate antigo no país, que a FENPROF também há muito tempo que o vem fazendo, sem virar a cara a uma discussão que, evidentemente, temos consciência, para além da questão financeira, para além da questão da desresponsabilização, para além da questão da transferência, não só de competências, mas também de problemas, e já agora deixem-me dizer, de chatices, para quem está lá mais perto, não é? Depois os pais, com certeza, e as comunidades sabem bem a quem é que é onde ir bater à porta, que está mesmo ali à mão de semear, mas há também aqui um objetivo ideológico, claramente, porque, evidentemente, uma transferência de competências em educação para os municípios, daí resultará também a própria alteração da matriz que hoje tem a escola pública, designadamente no que respeita, por exemplo, à universalidade das respostas e, sobretudo, à própria qualidade das respostas, onde nós percebemos, por muito que os autarcas possam fazer, tudo se irá conjugar no sentido das desigualdades aumentarem, das assimetrias aumentarem, porque todos sabemos que as condições que muitos municípios têm em dar determinado tipo de resposta não são as mesmas que outros têm. E, portanto, nós percebemos isso. E eu, às vezes, falo até com alguns municípios que me dizem, e Presidente de Câmara, há dias estive num debate com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, que me dizia, não, mas quando estiver connosco, nós vamos fazer melhor com os outros. Pois, e o problema também passa por aí, é que todos deveriam poder fazer o melhor possível e, na verdade, nestas circunstâncias, não é? Em que nós poderemos vir a estar com uma transferência deste tipo, o que vai acontecer, evidentemente, e percebemos porquê, não vale a pena aí aprofundar, é um aumento de assimetrias, um aumento de desigualdades e, portanto, isso também nos preocupa e discordamos. Isto vem de longe, é curioso até como é que tanto se procura experiências do passado, tanto se procuram experiências de outros países em determinadas áreas que se querem depois implementar determinadas medidas e aqui não. Nós temos experiências do passado, do tempo da Primeira República, que foram desastrosas e que levaram a que se abandonasse processo de, vamos chamar, descentralização, mas que na verdade são também de municipalização, e eu já lá chego. Mas também o que se passa hoje em países europeus, como é o caso da Suécia, ou noutros, europeus ou não, até de países que na Europa desistiram de processos deste tipo, para percebermos que o sistema educativo perdeu sempre onde esta foi a opção. E não tem a ver com má vontade, nem incompetência sequer dos autarcas, porque o poder local do nosso país tem feito do melhor e graças a ele, muitos têm conseguido desenvolver o país, mas não tem a ver com isso, tem a ver de facto com as condições para poder avançar com uma área destas e não é por acaso que a seguir à saúde esta foi a segunda área que os municípios não quiseram aceitar. Não é por acaso que dos 278 municípios do continente, 168 colocaram dúvidas, não é por acaso que no processo anterior dos contratos interadministrativos só 13 é que aderiram e não é por acaso que 2/3 desta vez não quiseram aderir. O governo tinha alguma pressa, portanto, queria que tudo estivesse resolvido e todos os municípios envolvidos até 2020, depois percebeu que os próprios municípios tinham dúvidas e adiou para 2021, depois nesta matéria o SARS-CoV-2 deu uma mãozinha e obrigou a adiar a coisa para 2022, ou seja, já depois das eleições autárquicas, mas isto, eu diria, estamos muito longe ainda de chegar a uma situação de consenso, até porque os motivos porque os municípios se recusam a entrar neste processo variam muito e pelo que temos ouvido, e temos ouvido vários, há aqueles que se recusam, a entrar porque consideram não só a questão financeira, o chamado envelope, tudo isso,
mas porque entendem que há competências que devem continuar nas escolas, porque descentralizar não é tirar competências às escolas e passá-las para os municípios. Há municípios que só não entram porque têm dúvidas relativamente ao tal envelope financeiro e, portanto, se podem ou não dar as respostas se não tiverem o dinheiro que precisam. E depois há também municípios que só aceitam se for tudo, ou seja, como dizia o Sr. Presidente da Câmara do Porto, esta coisa só para ser o serviço de restauração e pouco mais, não estamos para isso, queremos cá tudo, venham os professores, venham tudo, que nós depois estamos cá para tratar do assunto. Bom, e portanto eu diria que, objetivamente, todas estas posições podem contribuir para uma dificuldade em que o processo avance, mas na verdade elas resultam de posições bem diferentes umas das outras. Mas dizer, e eu também acho, que o Governo está, de facto, decidido em avançar por este caminho. E não é por acaso que no Ministério que foi criado agora, da Modernização do Estado e da Administração Pública, é criada uma Secretaria de Estado para este efeito, da descentralização e administração local, que tem como secretário de Estado o ex-presidente da Câmara de Tavira e da CIM do Algarve, e que o próprio Ministério da Educação entrega uma Secretaria de Estado da Educação, não tanto a alguém da área da educação, e não tem nada a ver com a pessoa, não bem com ela até, com a doutora Susana Amador, mas para uma ex-presidente da Câmara, neste caso de Odivelas, e ex-deputada responsável pela subcomissão parlamentar para a descentralização. Alguns autarcas têm dito, justificam, e como digo, têm estado em muitos debates sobre o tema, e dizem, mas professor, mas não fique preocupado, no fundo, o que nós vamos fazer é aquilo que já fazíamos, é aquilo que já fazemos. Bem, mas se fosse isso, não era preciso uma lei, não era preciso avançar para nada diferente daquilo que já existia. E, efetivamente, estão a avançar. E a prova de que, efetivamente, não é só uma questão de gestão de edifícios, não é só uma questão de questões de gestão de espaços ou coisas desse tipo, ou ação social escolar, foi, por exemplo, a informação que o IGEF enviou para as escolas, não agora há muito tempo, tanto no mês passado, ou até já se calhar este mês, informando as escolas que pertencem a municípios que já entraram no processo de descentralização, que relativamente aos orçamentos dessas escolas para o ano 2021, eles tomarão conhecimento deles depois de publicado o que resulta da negociação entre a Câmara e o Governo. Bom, quer dizer, isto é tirar claramente uma competência a uma escola que tinha a possibilidade de fazer o seu orçamento, de o discutir, depois a gente sabia que o Ministério fazia cortes, tudo isto, mas efetivamente esta é uma competência que é retirada às escolas, entre outras, que provavelmente ainda não foi possível aprofundar, mas aí estão. Para terminar, dizer que neste contexto, eu não podia também deixar de falar nisto, porque as coisas estão associadas, ganha também importância acrescida um tema muito importante para os professores, que eu sei que é sempre muito complicado falar quando estamos em debate com diretores, mas que é o da gestão democrática das escolas, que não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os diretores, nem tem a ver com a capacidade de gerir democraticamente as coisas por parte de cada um. No modelo de gestão democrática havia pessoas que nós dizíamos este já é um verdadeiro reitor, e hoje há pessoas que neste modelo gerem democraticamente. Tem a ver com o modelo em si, com o regime em si e com o que ele permite. Para dizer o quê? Independentemente de outros aspectos, porque não é disso que estamos a falar. É que, com este modelo de gestão democrática, e passando tanta responsabilidade para as câmaras, os diretores, não suportados por um regime de participação amplo e democrático da própria escola, ficam fragilizados perante a própria Câmara Municipal. Ou seja, o diretor passa a ter ali mais uma tutela direta, mais alguém, e portanto, vai tender, porque é isso que também lhes vão exigir, a que sejam obedientes àquilo que é a decisão do município e não tarda, se o não forem, que tenhamos alguns presidentes de Câmara a dizer ou a reclamar junto do Governo, olha, aqueles que querem ficar com as competências todas, a reclamar junto do Governo, eu assim não consigo fazer nada, eu para fazer as coisas que quero tenho que ter uma equipa que queira trabalhar comigo e, portanto, eu quero passar a nomear ou a dizer quem são aqueles que fazem parte dessa equipa e que vão ficar à frente das escolas. Isto é perigoso e a gestão democrática também pode, de alguma maneira, eu acho que até muito, defender as escolas e defender os próprios colegas que estão responsáveis pela direção das escolas. Concluo dizendo que nós temos em curso a recolha de assinaturas para uma petição, precisamente em relação a esta matéria, que não divulgámos ainda, porque depois meteu-se todo o problema da Covid e, portanto, não houve essa oportunidade, está no nosso site, mesmo assim, sem divulgação, tem já lá 700 assinaturas,
mas as nossas posições suportam-se muito em quê? Numa grande sondagem, eu chamo de sondagem, consulta, não importa, que foi feita nas escolas já por nós, promovida por nós, em que os professores, em urna fechada, votação, tudo, mais de 50 mil professores, cerca de 52 mil professores até, foram participar votando e 97,5% dos professores manifestaram-se contra a descentralização, ou seja, a municipalização da educação. E este é o grande suporte também que nós temos do ponto de vista sindical para as posições que defendemos, que não é por medo de nada, nem de ninguém, nem dos seus presidentes, nem de nada disso. É de facto porque entendemos que descentralizar é passar do centro para a periferia e não retirar às escolas, como este que dá continuidade ao anterior processo de descentralização faz, que é retirar às escolas competências passando-as para os municípios. Isso não é descentralizar, é recentralizar e é entregar a outras entidades competências que não deverão ser delas. E para já, acho que até já falei muito, mas também depois eu cedo tempo aos meus colegas. Bom, então, continuando, só fazendo aqui um pequenino intervalo para focar uma outra questão que até pessoalmente me tem preocupado e penso que em relação ao sindicato também tem estado na maior parte dos documentos, nas intervenções que têm sido feitas e também na FEMPROF. E aqui queria realçar aquilo que há pouco o Dr. Filito disse e que o Mário Nogueira também referiu. Há vários anos atrás que os sindicatos têm procurado intervir a vários níveis, desde a Assembleia da República, fazendo ligações aos professores, apresentando petições, tendo relacionamentos formais com as autarquias e disso tem resultado, como o Mário agora referiu, a questão dos milhares de professores que responderam portanto, a inquéritos, a referendos. E aqui coloca-se uma questão que o Mário agora referiu e que é realmente relevante. Havendo um número tão significativo de pessoas, nomeadamente professores e educadores, que manifestam uma significativa discordância e muitas vezes receio em relação às medidas a implementar, valia a pena fazer, portanto, nesta segunda ronda, uma análise de algumas questões mais pormenor que preocupam, nomeadamente, a classe docente. A FEMPROF tem colocado essas questões nos seus documentos oficiais e eu permitia que lhes sugerir que, por exemplo, em relação a um documento que eu tenho acompanhado com algum cuidado, que são um conjunto de recomendações do Conselho Nacional de Educação, sobre questões de ordem geral, mas também muito específicas. Algumas delas são preocupações do Conselho Nacional de Educação, penso que são preocupações dos professores e vale a pena ver no concreto como é que essas questões estão resolvidas. Nomeadamente, por exemplo, o Sr. Vereador, na Câmara de Gondomar, como é que foi esse relacionamento com os professores, com as direções das escolas, que tipo de organização foi feita no sentido de diminuir estes receios da parte do corpo docente. Eu não sei se eles existem ainda neste caso, portanto, com mais ou menos preocupação, mas era bom, até para todos os que nos ouvem, procurar perceber como é que uma autarquia fez essa relação com aqueles a quem, em princípio, dirige, portanto, todo este conjunto de problemas que são de vários tipos, não é? Desde a organização da escola, questões orçamentais, não são as do currículo, mas, no fundo, essa é uma das preocupações que está sempre latente à medida que este tipo de modelos vão sendo implementados. Como o Mário disse, há experiências realmente bastante negativas, porque começa-se por um ponto parece insignificante e, passado um conjunto de anos, estão a alargar-se um conjunto de competências e essas questões são realmente preocupantes. Portanto, doutora Aurora, muito bem. concretizando o possível em relação à Câmara de Gondomar, como é que isso foi feito? Muito bem. Por aqui também só um bocadinho, porque a desvantagem de ter começado é a vantagem de agora poder analisar. Eu tenho atrás de mim uma fotografia que é um rio ladeado por terra. E é um rio que invade a terra e, portanto, às vezes há que separar águas. Eu sei que estamos num debate do sindicato, portanto, estamos a falar maioritariamente para professores. Agradeço o convite. Acho que o facto da FEMPROF ter lembrado da Câmara de Gondomar e da vereadora
é bom para nós, para explicarmos isso, e diz se calhar de algum relacionamento que vamos tendo. Dizer que continuo a afirmar que municipalização não é a mesma coisa que descentralização, e portanto nesse aspecto eu percebo a utilização do termo como definidor político e por isso eu estou a separar essas águas, sendo certo que achei interessante porque eu sou representante do poder político e fui a única que não discuti política partidária, mas pronto, estas coisas têm isso mesmo, porque eu posiciono-me de uma forma pragmática. Eu já fui militante muitos anos no partido, deixei de ser militante, neste momento estou numa lista que tem uma opção partidária diferente, mas não sou militante. E portanto também já tenho muitos anos de vida e isso foi-me dando uma leitura pragmática. Eu costumava dizer, quando estava como deputada, que ninguém devia chegar a deputado sem passar por uma junta de freguesia, assim como hoje digo que ninguém devia chegar a vereador da educação sem passar por uma escola ou pela gestão de uma escola. Essa é a minha experiência de vida e isso também nos dá um conhecimento, não é? E uma praxis da relação com os professores. Depois outra centralidade, separar águas, é que este processo, e quando eu digo que é descentralização, e concordo com o Mário Nogueira, quando no fundo é uma desorçamentação, e quando digo que nós gerimos o provimento, não é? Porque é assim, eu vou pôr sob a forma de questão. A escola geria as obras da escola? Não. A escola geria a ação social da escola? Não. Quem geria ou era o Ministério ou era a Câmara. Como diz Mário Nogueira, e eu concordo também, é que eles ao Sr. Ministro da Educação não punham problema de que a refeição não tinha bom paladar. Não se lembravam de ligar, nem mandar para o Facebook o Sr. Ministro da Educação ou ir bater à porta verde, não é? Que eu costumo dizer, a Câmara tem portas verdes. Mas, obviamente, que a proximidade do Sr. Presidente da Câmara ou da Sra. Vereadora que vai na rua e os pais interpelam que não gostam de massa misturada. Portanto, isto só para dar algum exemplo, já faziam algumas coisas disso? Não faziam, já era ou o Ministério, em geral, ou nos municípios que já tinham ido aderindo aos processos de descentralização em curso, vamos lhe chamar assim, que iam fazendo. Portanto, sob esse ponto de vista, já não era a escola que geria. Quanto aos orçamentos, era uma conversa que nos levava longe e ali para o filinto, não é para mim, porque eu já não estou nestas funções, mas de facto os orçamentos das escolas são umas coisas interessantes. É que são todos iguais há 200 anos, digamos pelo menos há 20, que eu não tenho 200, conforme o ano, se o ano é de vinho bom, acresce 2% ao valor, se o ano é de vinho mau, corta 2% ao valor. Se o ano é do antigo Ministro das Finanças, do último que tivemos, retém o valor todo, paguem do ODS, porque não chega para pagar a luz. Onde é que vão? Às portas verdes mais próximas, a pedir, no âmbito do primeiro ciclo, que já é o município que geria, se é possível pagar água e luz mais diretamente, para depois isso dar para, enfim, movimentar, haver caixa. E, portanto, eu fiz orçamentos, e os orçamentos, por mais que nós deliberássemos democraticamente no Conselho Geral, ok, de que precisávamos de material informático, o orçamento vinha igualzinho ao ano anterior. Ou era igualzinho, ou 2% para cima, passa a expressão dos 2%, não é 3% para ser como a conformidade do país com as contas, ou 3% por cima para cima, ou 3% para baixo. Portanto, sob esse ponto de vista, quando o governo tem descentralizado de alguma forma falaciosa, vamos ver, mesmo para as escolas, quando diz que o Conselho Geral, o diretor tem que levar as linhas gerais do orçamento, vamos falar a seguir, o orçamento vem mesmo igual. Mesmo que o diretor tenha mudado e deixe de ser ou o presidente do executivo ou o orçamento. Portanto, eu passei pelas duas fases e sei que é assim, o Filinto está a dizer que sim com a cabeça porque é assim, infelizmente. E por isso, nesse aspecto, o acordo que nós fizemos sobre a via de contratualização, que também é uma figura que o Licínio Lema diz que é da privatização da educação, mas é a forma que nós temos de passar coisas para a escola, contém uma série de outros projetos que lhes permitem eles terem amplitude de gestão, espaços de autonomia. Espaços de autonomia de gestão de projetos. Podem ser conjuntos ou podem ser de projetos internos que queiram alavancar. Esta questão da suspeição, eu acho que devemos também às vezes ponderar as palavras, é uma questão que é transversal. Eu fui à minha primeira manifestação física por causa da avaliação, saí do Parlamento e fui para a rua para a manifestação física, mas também é uma centralidade que tem a ver, e era isso que eu dizia, estamos num debate sindicato com os professores, mas vamos falar. Neste aspecto do que está descentralizado, em que é que bule com os professores? Não bulo.
porque a parte do currículo, a parte pedagógica, a parte da avaliação dos alunos, tudo isso continua a estar dentro da escola. A Câmara não tem interferência, tem a mesma interferência que tinha como presença no Conselho Geral. Pelo contrário, este documento, o 21, é super complexo, faz coisas estranhíssimas, portanto não é tudo maravilhas. Agora, nós podemos aderir e adequar e trabalhar em conjunto, lá está, tal forma de participação, com erros, com experiências, com pessoas a aceitar melhor e outras a aceitar pior, vai ser sempre assim, e trabalharmos o processo dentro de portas, dentro da área do território, ou podemos não fazer isso são opções, isso são políticas, vamos ver. E por isso, neste momento, nós não fizemos um grande debate, porque tínhamos contratualizado isso com a Anabela também, que era a nossa diretora docente de formação, e por questões que têm a ver com a avaliação docente e outras, e o exercício destes cargos, ela tomou consciência de uma coisa que eu também tomo enquanto professora, porque eu sou professora, vou regressar à escola, é que a nossa avaliação nestes cargos é prejudicada, muito prejudicada, face ao que é a persecução da nossa carreira. E foi uma consciência que ela tomou, e portanto nós fazíamos debates com pessoas, com técnicos especializados, tínhamos algumas coisas programadas para este ano, enfim, ela saiu e entretanto veio esta contingência e não avançamos, portanto não foi um processo, face a esta situação ainda muito discutido com os professores, tem sido mais discutido. Neste período que mediou entre janeiro e março, praticamente foi quando entramos todos nesta situação. Aproveito para dizer que acho que a escola foi a organização que melhor e mais depressa se adaptou a esta circunstância e rompeu com uma ideia de caixa negra que passa quer nos discursos, quer científicos, quer políticos, rompeu com isso, os professores avançaram e avançaram para além de muitas resistências que vão fazendo, se isto fosse uma proposta de trabalho que mudasse na rotina. E muitas vezes as mudanças, quase sempre, têm que se fazer com rupturas. E portanto, aqui saudar a escola como um todo, a comunidade escolar, por esta capacidade que teve de se adaptar e acompanhar os alunos. Ouvi também que isto trouxe apaziguamento da escola com os pais e vice-versa, não que estivessem zangados, mas há sempre alguma conflitualidade, porque os pais sentiram que os professores estavam próximos, que se preocuparam com o seu filho, com o aluno, também eles próprios estavam a acompanhar mais pessoalmente, e também aqui foi um grande passo que as câmaras deram. De resto, o Mário Nogueira salientou, está escrito, os municípios portugueses têm tido um grande papel no desenvolvimento das suas populações, e a educação, curiosamente, relativamente ao que disse, ao número de adesões, que é no 144, particularmente no processo Aproximar, que tinha aqui umas componentes de, enfim, neoliberalismo muito fortes, e aí sim, entrava na componente, o processo Aproximar entrava geria financiamento alocado a currículo. O projeto Aproximar dizia que se fossem atingidos certos níveis de sucesso, ok? Havia uma parte de financiamento que podia ser alocada a currículo local. Nenhum destes projetos, nem o 144, nem o 21, vão por aí. E, portanto, nesse aspecto é que eu distingo e digo que não entra na componente docente, digamos, que retira. Aliás, era a expressão de um elemento numa das reuniões, pretende retirar, dar à Câmara esta desorçamentação, uma certa desresponsabilização até pela degradação dos edifícios, etc., que o Governo já não ia assumir, e retirar componentes administrativas do diretor, era esta a ideia que nos passava, de maneira a que o diretor se possa dedicar àquilo que seria a sua componente de gestão mais pedagógica. Não sei se este modelo é isso que diz, não é? Como diz o Mário Nogueira, não sei se este modelo diretor não é mesmo de uma simbiose gestora e, portanto, esta questão do pedagógico. No entanto, eu acho que, ao Filinto, acho que falarmos de suspeição e isso é pormos as pessoas de forma umas contra as outras que não faz sentido. Porque os professores vão poder ter uma representação no Conselho Municipal de Educação. Podemos discutir, por exemplo, se o Conselho Municipal de Educação não vai passar a ser um sítio que não vai ser possível decidir nada, porque um Conselho Municipal de Educação, como em Gondomar, vai passar a ter 42 pessoas, salvo erro,
E, portanto, não sei se conseguimos decidir alguma coisa com 42 pessoas, sendo que 11 são diretores, ou seja, numa perspectiva enquanto que a leitura do Conselho Geral, quando entraram os agentes externos, a comunidade externa, nomeadamente as câmaras, foi uma ideia de que houve uma municipalização para dentro da escola. E agora, em retorno, muitas vezes em resposta à ação sindical, é verdade, entenderam que respondiam sindicalmente aos professores se, em vez de municipalizar o Conselho Geral, ou seja, municipalizar as escolas, escolarizassem o município. E o que fizeram foi, além dos diretores, que já tinham entrado com uma alteração ao 7 de 2003, além disso, agora no 21, portanto, neste processo de descentralização em curso, acrescentam que o Conselho Municipal, aliás, está tudo ali no mesmo documento, nem sequer umas coisas têm a ver com as outras, acrescentam que o Conselho Municipal também tem os elementos do pedagógico. E aí sim, aí eu concordo com o Mário Nogueira, que é perguntar onde é que fica o poder de decisão e a capacitação de decisão do diretor que é presidente do Conselho Pedagógico e que está na representação com outro elemento pedagógico. E se eles se desentenderem? Como é que fica a decisão? Como é que fica dentro da escola? Mas a decisão política foi uma decisão, exatamente usando estes termos, que foi a escolarização do município, quer dizer, como que se fosse uma contrapartida. E, portanto, eu volto a focalizar os professores, a gestão dos professores, dos projetos que aderem, de como é que isto se faz, a escola gera dentro da escola. E assim, essa é a sua perspectiva, não é de todos? Pois, nunca vai ser de todos. Quanto à questão das desigualdades, vamos ver. Quem é que nos locais não se entra no currículo? A ação social, ao nível do primeiro ciclo, já era o município que fazia, portanto, agora continua a fazer. Está tudo regulamentado. Qual é o preço da refeição? Qual é a ação social? Qual é o escalão? Portanto, tudo que vai além para superar desigualdades, Mário Nogueira, é as câmaras que decidem no âmbito da sua autonomia, naquela linha que diz que cabe tudo desenvolvimento local e desenvolvimento dos cidadãos, não é? Porque no que diz respeito à educação, tem uma atribuição de título e depois tem estas leis super restritivas, não é? Que têm a ver com financiamentos. Mas deixe-me dizer agora uma questão positiva. A questão positiva é que muitas vezes também nas câmaras, vamos falar a sério, não alocam à educação aquilo que deve ser alocado à educação, porque dentro das câmaras também há necessidade de decisão e poder de decisão, porque são para ruas, são para ação social, são para outras coisas, e quando falamos de educação falamos sempre de milhões, ou seja, um município como Gondomar tem 11 agrupamentos, tem 20 mil alunos, tem 7 mil alunos entre o pré-escolar, quase 10 mil alunos entre o pré-escolar e o primeiro ciclo. As refeições, se fizer a conta, são milhares por semana, não é? Comem 5 mil alunos, portanto, agora por dia. Portanto, quando nós olhamos para um orçamento municipal, vemos muitos milhões na educação. E a questão é, até que ponto, para além de suprir, fazer obras numa escola, custa milhões. Portanto, para além de suprir estas questões, que é importante para os alunos terem boas condições, que é importante ter boa alimentação, onde é que o município investe, cria autonomia, projetos municipais, aí sim, territoriais, com as escolas, onde é que a escola abre a porta ao território onde reside, porque as desigualdades serão menos assimétricas se elas forem tratadas em conjunto, poderão ser assimétricas município a município, mas para isso está o poder regulador do Estado. Mas dentro do município, se trabalharem todos em conjunto, poderão ser menos assimétricas, deverão ser. Por exemplo, não há muito tempo, há 2 anos, salvo erro, a guerra entre alunos, para ter mais alunos nas turmas, era entre as escolas públicas, já não era entre o privado, que já não existia isso. E, portanto, o diretor também tem uma componente que é financiada de acordo com o tamanho da sua escola, do seu mega agrupamento. E, ao filhinho, são permitidos agora, não são ajuntamentos, mega agrupamentos são na mesma, olha, infelizmente, não é? E, portanto, o que nós temos que olhar é como é que não vai voltar atrás, como vocês também concluíram, a descentralização. Vamos entrar no processo e adaptá-lo à nossa situação real, ou vamos esperar que alguns senhores em Lisboa nos mandem fazer? Pronto, essa é a minha primeira linha pragmática. É fazer com quem está cá da melhor maneira, dentro do quadro que nos é permitido, e há sempre permissões para ter autonomia. Digo enquanto ex-diretora, digo enquanto vereadora. Há sempre espaços para ter autonomia. E dizer que também não vale a pena pensar, digo eu,
porque estão na política essas questões de quem fez o quê, quem acordou. Há um autor que diz uma coisa muito interessante, eu quero pensar o futuro, sabem porquê? E quero lá estar a partir de agora que me vou calar, porque é lá onde eu vou passar o resto dos meus dias. Porque nesta fase não me interessa quem fez acordos, está a lei em vigor, ok? Podemos adaptar e não vai voltar muito para trás, porque isto são diretivas comunitárias, são diretivas europeias, são diretivas de outras instâncias, isto não vai andar para trás, tem a ver com as reformas de Estado, como eu disse, está tudo estudado, não vamos entrar agora aqui pelas questões das ciências, mas da ciência política, mas de facto isto não tem muita volta para trás, pelo contrário, não é? Portanto, o global é cada vez mais local. Tem a ver com estes fenómenos de globalização, tem a ver com o facto de podermos falar desta forma. Não belisca os professores. Pretendemos, dentro do possível, envolvermos. Paramos um pouco nesta situação porque apanhamos, entramos em janeiro e paramos em março. Paramos no sentido de que é possível estar em contacto, todos tiveram que se adaptar, os professores ficaram assoberbados. Pretendemos avançar, como digo, tínhamos programado com o Centro de Formação, que também teve uma ruptura, e é isso que faz de nós agentes do processo educativo, não só de ensinar, mas de educativo. Nós ensinamos e aprendemos em qualquer circunstância, ensinamos, e as crianças aprendem muito com o exemplo. A forma como nós lidamos com as pessoas, mais democrata, mais afável, há momentos que tem que ser mais direcionado, tem a ver com as nossas características, mas a maneira como somos capazes de encarar as coisas e adaptá-las e fazê-las em conjunto, mesmo discutindo, porque as coisas que não forem ralhadas também não vão ser bom resultado, e não andarmos às vezes com alguns Rodriguinhos, avancemos. Há possível chegar a acordo ou a pontos de encontro, nem pontos, avançamos nesses. Discutimos os seguintes e vamos avançando assim. Dizer então, para terminar, que isto também é importante para as câmaras, porque nem todas as câmaras alavancam da mesma forma o conceito de educação, ou seja, às vezes é boca cheia, porque quando eu digo me preocupo muito com a educação, é fácil. Por exemplo, eu quero fazer um evento, tenho o pelouro, não quero ofender ninguém do turismo, não interessa. Quero fazer uma apresentação, onde é que eu faço? Na escola, tem sempre o público certo, na hora certa, presos lá. E, portanto, não pode ser uma gestão municipal em que a escola é um palco certo, ok? Tem que ser uma gestão municipal em que a centralidade é o aluno, ou seja, permitir acesso a programas definidos dentro da escola, nos seus projetos educativos, nas suas orientações, definir programas, trabalharmos em conjunto, discutirmos, ver o que é possível fazer em conjunto, sem prejuízo que o município também tem perspectivas de projetos, também propõe os seus projetos, também discutem os seus projetos. É a situação ideal, vai correr sempre bem? Não, é a situação ideal e não vai correr sempre bem, não é? Não estou a dizer que isto é só flores, temos tido alguns problemas, como é evidente, mas, por exemplo, neste momento, as escolas não têm que se preocupar com o pagamento da água e da luz, passou tudo para o número da Câmara e é automático, como qualquer edifício da Câmara, a água e a luz, que eram as grandes contas desse dito orçamento, que tinha uma rúbrica de 1.000 euros para equipamento informático ou para material pedagógico, ou os 10% do VAR, ok? Esse agora não é o valor que está no contrato. E, portanto, a água e a luz, os senhores diretores em on-demand não precisam de se preocupar. Portanto, para dizer que, às vezes, também, no ponto de vista, havendo dificuldades e perspectivas diferentes de ler as coisas, também há outras coisas que o diretor se preocupava. Às vezes não tinha mesmo o duodécimo para pagar. Quantas vezes eu recebi telefonemas, temos uma conta de 4.000 euros, ou há fuga ou não há dinheiro, não é? E, portanto, há algumas coisas que podem se simplificar. Ser assim, do ponto de vista do município, complica? Sim, complica, mas se puder simplificar a escola e libertar para outras coisas, é essa a ideia que nós temos. Agora, o ponto de vista é sempre do que é o hábitos e a incorporação de cada uma. Eu leio estas coisas, como disse, já estive do lado de políticos, agora estou do lado político, agora estou de professor, agora estou de diretor. Giro isto com algum pragmatismo, portanto não me preocupo muito com isso, é o que está, a gente avança. Sim. Vamos ouvir o Dr. Filente, então, o que tem a dizer com a responsabilidade que tem, com certeza, que contestar algumas das coisas ou não. Sim, não quero contestar, até porque eu entendo aquilo que se diz, mas a vereadora Aurora Vieira disse que eu e o Mário Nogueira fomos muito políticos na nossa intervenção. Bom, a Aurora Vieira compensou a primeira intervenção com uma boa dose de política, sabendo eu
que ela é uma vereadora aceita pelos diretores do Gondomar e é uma boa vereadora, tal como também aqui em Gaia, eu sou de Gaia, temos na Câmara Municipal um presidente que, para além de ser professor, isso penso que é importante para quem gera a educação, ele é o detentor desse pelouro e sabe aquilo que faz e também não nos colocar, portanto, a descentralização. Mas quando se tem resultados, como teve a FEMPROF, num inquérito que fez aos professores, em que 97% eram contra, portanto, a descentralização, eu acho que temos que ter, e a colega Aurora Vieira, desculpe pelo ter chamado os bois pelos nomes, é suspeição, é uma desconfiança, pelo menos é uma não concordância. Isso é, eu penso que isso é pragmático e não podemos esconder isso. Aliás, eu agora queria cair um bocadinho na terra, porque às vezes estamos aqui a falar os políticos, os diretores e os sindicatos, assim, coisas que o senso comum não percebe muito bem, e eu também às vezes confesso que não percebo muito bem algumas coisas que se diz, e queria assentar um bocadinho na terra. Para ver um caso, pode ser um caso isolado, e eu admito que seja um caso isolado, que um diretor me colocou há um ano, ou há 2 anos atrás, numa desses conselhos em que havia essa experiência dos os tais 14, penso que foram 14, conselhos de piloto, ou 15, em relação à descentralização. O diretor ligou-me aflito, porque e não é diretor aqui de Gaia, nem do Porto, nem nada disso, é de longe aqui do meu distrito, eu sou do distrito do Porto, ligou-me aflito o diretor a dizer que o presidente da Câmara Municipal X queria fazer os horários dos funcionários da Secretaria. Eles estavam a entrar em paranoica. Como é que o presidente da Câmara, de facto, é o tentor do pessoal não docente, é quem lhe paga, é quem lhes pagava ou quem lhes paga os ordenados, como é que isto é possível? Portanto, eu espero que isto não seja possível, espero que isto não se faça, tenho a certeza que não se faz em Gondomar. Não, tenho delegação Tenho delegação de competências nos diretores até para gerir o pessoal. Exatamente. Eu deleguei competências de vereadora nos diretores para fazer a gestão. Mas isto é a Aurora Vieira, que tem sangue de professora e sangue de diretora. O presidente que eu estou a falar, da Câmara X, não tinha. E, mas portanto, pode fazer das 9 ao meio-dia e meia e das 2h30 às 5h30. Não for, mas não fez. Portanto, eu fiquei muito admirado como é que é permitido um presidente de Câmara fazer o horário da Secretaria, portanto, da escola. Dizia-me o diretor, mas ele diz que o horário da Secretaria da Escola tem que ser igual ao horário das Secretarias da Câmara. Quer dizer, isto não é nada. Eu fiquei muito desapontado com essa situação. Espero que tenha sido ultrapassada e espero também que de futuro isto não aconteça. Mas agora, pondo os pés da terra, dei um caso prático e um caso verdadeiro e queria, Carlos Midões, já agora também apontar aqui 7 princípios concretos, reais, para onde eu acho que deve ser encaminhada, portanto, a descentralização. Porque eu estou como o Mário Nogueira, quer dizer, isto é para avançar, se não for em 2020 vai ser em 21, se não for em 21 vai ser em 22, e penso também que isto é para avançar. Ora, que avance o mais correto possível. Por exemplo, eu acho que um desses pontos de ordem, um desses princípios, eu acho que a descentralização não pode ser um fim. Tem que ser um meio para ajudar a dar melhores respostas aos problemas com que se defrontam as escolas. Isto é ponto assente. Aquilo também que disse a Aurora Vieira muito bem, a autonomia pedagógica das escolas tem de ser obrigatoriamente preservada. Devem ser também definidos um conjunto de princípios que sejam consensuais, o que poderá ser uma boa forma de estabelecer consenso alargado sobre eventuais soluções. Ou seja, aqui o diálogo entre as câmaras municipais e as escolas, os diretores, também os conselhos gerais, deve ser permanente e deve vigorar. Devem ser também definidas de uma forma muito objetiva as competências e as funções ciência e da proximidade, que é a principal mais-valia, vale a tudo, não vale tudo. Não vale tudo. Também reafirmar que a totalidade das competências pedagógicas devem ser delegadas às escolas, portanto, tudo o que for da área pedagógica deve ser delegado nas escolas, é lá que estão os professores, é lá que estão os diretores, é lá que estão pessoas que sabem de pedagogia, não são das câmaras municipais, e também reafirmar aquilo que disse a Aurora Vieira, a vereadora Aurora Vieira, que disse que a colocação e gestão de professores, o currículo
e a avaliação externa deve permanecer nas competências do Ministério da Educação. Estes pontos têm que ser salvaguardados e também entendo, embora eu na minha intervenção inicial fiz um pouco de história, claro que levantei aqui alguns fantasmas, nomeadamente dos ajuntamentos e dos mega-agrupamentos, foi uma grande asneira que se fez no nosso país, espero que as pessoas envolvidas estejam arrependidas para o resto da vida, mas há que avançar, com certeza, há que discutir o futuro e estamos cá para o fazer. Eu acabo de apontar 7 princípios, 7 medidas que eu acho que deverão estar, portanto, na gênese deste processo de descentralização. Sou eu? Sim, sim, já. Ora bem, é assim, isto ficou aqui muita coisa. Eu quero dizer que a primeira coisa com que eu fico é sempre uma sensação estranha. Eu, quando estou a debater este processo de descentralização com autarcas, com um autarca ou uma autarca, fico sempre com uma pena danada de não haver só um município no país e de ser esse autarca a mandar nesta coisa que isso ia correr bem, porque, na verdade, e eu acredito, atenção, não estou a pôr em causa a sinceridade dos autarcas. Ou se ela passar a ministra. Eu não estou a propor, ficava uma espécie de ministra, que por acaso é uma coisa que este país precisa. Agora, para a educação, claro. Agora, dizer é o seguinte, quer dizer, eu se calhar, não sei se fica de pé atrás, se calhar não, mas pronto, quando um dia reunindo com o ex-presidente da Câmara de Leiria, na minha região, ia falando precisamente na falta de investimento do município na escola, o senhor me disse, professor, sabe uma coisa que eu lhe digo? Eu ganho mais votos se fizer 2 rotundas com fonte luminosa no meio do que se estiver a gastar dinheiro com as escolas, porque é que eu não... Está a ver, eu quando falo em assimetrias é nisso, e por isso é que fico sempre com pena de não haver sempre só um município... Desculpa só dizer uma coisa. Por isso é que eu dizia que também é importante, porque internamente também há uma luta de poder pelo dinheiro e pelas decisões relativamente à educação. Pronto. Essa é uma questão. Segundo aspecto, dizer que essa coisa de o presidente da Câmara ou o vereador da educação, até professor, isso não me diz nada, porque eu até tenho por experiência que os piores pais são os professores, são os menos compreensivos para com as pessoas, os seus filhos. Portanto, isso de ser professor tem muito que se lhe diga, não é? Só por si não atesta. E depois, para dizer o seguinte... A FEMPROF não é contra o processo de descentralização. Nós pensamos que a descentralização, e até integrada num quadro mais amplo de regionalização do território nacional, é fundamental para o desenvolvimento do país. A questão é se isto é descentralização. E nós estamos convencidos que não. E, portanto, a Aurora dizia, isto não volta atrás. Eu não tenho a certeza. Não estou a dizer voltar atrás do género de não se avançar para um processo de descentralização. Agora, para um processo de descentralização adequado, eu não tenho a certeza que isso não seja possível. Até acho que é, talvez, porque a diferença é que eu lá na minha terra também tenho um rio, só que o rio da minha terra, que é o Mondego, não se limita a sair das margens. Rebenta diques, ainda em dezembro passado, não é? Foi lá uma desgraça no Baixo Mondego, rebentou o dique e pronto. E depois, a partir daí, procurou o curso normal do acontecimento, que era o curso normal do rio. E, portanto, a questão da descentralização, essa é importante. Agora, retirar, e eu repito, que é assim, tudo bem, nós sabemos, o que a Aurora disse, e todos nós sabemos, como é que os orçamentos das escolas são feitos de forma errada, porque nós sabemos, e depois o diretor dizia, eu já fiz o orçamento e até já lá meti mais X%, porque já sei que é aquela parte que eles cortam, e depois fica logo o que está certo, que é o que eu preciso. Era assim que se fazia. Mas vamos lá ver uma coisa, a forma errada de elaborar o orçamento não justifica, para se resolver, desistir a competência à escola. Não, significa é que tem que se fazer confiando nas direções das escolas, agora independentemente do modelo, não importa, confiando na direção, confiando que a direção da escola não está a fazer ali nenhuma manobra para ir buscar umas coroas por fora, não, está a ser justa, correta e a fazer um orçamento como deve de ser. Agora, claro, a partir do momento em que se percebeu que as regras do jogo eram aquelas, toda a gente tenta jogar como se sabe. E, portanto, não me parece que... Mas não é só a questão do orçamento. A gestão do pessoal não docente. É verdade, e acredito, não é, conheço outros casos, em que a Câmara delega nas escolas a gestão do pessoal não docente. Bom, mas para o ano há eleições, não é? Para o ano há eleições, quer dizer, nós não podemos ter um processo que permite que de 4 em 4 anos se possa alterar, possa mudar, possa ir alguém que até admite uma coisa, mas depois quem lá vai a seguir, porque isto também cria, de facto, uma interferência grande e, pelo menos, uma instabilidade até, nas próprias escolas, porque a questão do pessoal não docente, para mim, é clara. O problema das escolas e dos diretores das escolas não é não saberem gerir pessoal não docente, é não terem pessoal não docente, esse é que é o problema.
Portanto, porque se o tiverem, eles sabem bem fazer a gestão, seja com agrupamento Omega ou essa aberração pedagógica que é Omega. Portanto, isso não é o problema. O problema dos refeitórios. Então, mas isto tem algum sentido? Quer dizer, muitas câmaras o que vão fazer com os refeitórios, com as refeições, é entregar a um privado. Porque, claro, é mais simples. Então, mas nós passamos o tempo a dizer, e isto está mais que provado, que onde os serviços de refeições das escolas passaram para os privados, aliás, aqueles exemplos que nós víamos, com as lagartas na alface, com a comida sem carne, que era quase tudo de quê? De contratos feitos com empresas a preços baixíssimos e, portanto, aquilo correspondia a isso mesmo. Portanto, algumas câmaras, o que é que vão fazer? Vão avançar para esse tipo de contrato com privados. Ora, se nós hoje dizemos que onde o serviço de refeições nas escolas melhor funcionam e são melhores, são as escolas que mantêm o serviço de refeição, a decisão é retirar-lhes o serviço. Quer dizer, não tem sentido. A questão da ação social escolar, eu não estou a dizer que as câmaras não devam estar envolvidas, claro que têm que estar. Agora dizer, porque são elas que estão mais perto das famílias, não são. Quem está mais perto dos alunos e das famílias são as escolas e as direções das escolas. E, portanto, também é outro erro, em nossa opinião, retirar a ação social escolar das escolas. Depois, dizer que nós, ou por exemplo, a própria definição de rede. Por exemplo, há dias tivemos uma reunião com o Ministério da Educação a semana passada. Felizmente com o Secretário de Estado, só não estava lá o Ministro. Pronto. E nós dizíamos, então este ano não vai haver reunião de rede e tal, para a distribuição de turmas. A doutora Susana não sabia muito bem, mas foi dizer, não sei e tal, é um acerto só, e portanto, pronto, parece que não vai, e portanto a ideia é as escolas ficam com as turmas do ano passado. Mas depois já logo sabemos. Exceto, por exemplo, em algumas regiões, não sei se no país todo, não sei se o Filipe saberá, em que, por exemplo, as turmas e a distribuição dos cursos profissionais está a ser decidido pela CIM. As CIM é que vão decidir e vão dizer à escola, tu ficas com esta, tu com a outra, tu com aquela. Isto tem sentido? Quer dizer, eu não estou a dizer que não deva haver alguma gestão disto tudo e que, portanto, todas as escolas vão decidir ter o mesmo curso. Não é isso, mas esta é uma decisão das escolas também num trabalho de colaboração entre elas e as suas direções, independentemente agora do modelo, que o podem fazer. E mesmo em relação à questão do currículo, vamos lá ver uma coisa. É verdade que os projetos, a lei, a legislação dos contratos interadministrativos ainda conseguia ser pior que esta. Isso eu também não ponho... Aliás, eu lembro-me que no início até havia lá uma cláusula que dizia que se os municípios... Portanto, eles calculavam, com base no número de estabelecimentos e do número de alunos, eles calculavam qual era o número que eles chamavam o número padrão, se não era uma coisa, era do género, mas queria dizer isso, o número padrão de professores para aquele município. E por cada um que a Câmara conseguisse reduzir, pagava ali, acho que era 6.000 euros, e depois dividia metade para o Ministério e metade para a Câmara. Chegava a esse ponto. Depois isso caiu, porque também dava muito nas vistas, não é? Mas estava lá aquela coisa dos 25% que podiam, de currículo local, que podiam ser definidos, nomeadamente pela Câmara, que depois dizia nas escolas como é que era, aquela parte era chamada o currículo local, que era depois também os 25% que se iam buscar os financiamentos aos fundos comunitários. Bom, esta legislação não diz isso, mas os 25% para poderem ser decididos localmente está lá, só que não diz que compete à Câmara, diz que compete à escola decidir. Está lá, compete à escola decidir. Agora, a questão é qual é a autonomia que a escola vai ter num quadro em que é tutelada diretamente pela Câmara para poderem ser os seus órgãos a decidir por si e não a ficarem sujeitos àquilo que a própria Câmara vai impor. E por uma razão muito simples. É porque a Câmara sabe quais são as elegibilidades que os fundos comunitários vão considerar para entregar o financiamento. E se a opção da escola for à margem dessa elegibilidade, a Câmara não vai querer, porque depois vai ter que pagar, não. Portanto, tem que ser naquele contexto, e como a Aurora dizia, e bem, e essa é outra coisa, pronto, é da política, a gente não pode não falar da política, porque nós não estamos a falar de uma questão técnica, estamos a falar de uma questão política, mas como a Aurora dizia muito bem, cada vez mais o nosso país, também nesta matéria, vai perdendo autonomia para ter que sujeitar às diretivas ou às ordens superiores de Bruxelas, mas também depois, por vezes, não é bem a ordem. É o destino do fundo, que é o financiamento existe, mas para aquilo, não é? O financiamento existe, igual vocês, mas vão lá, o que é que acham? Não é para isso, o financiamento existe para aquele fim. E se não for aquele fim, no fundo, a decisão acaba por já estar
condicionada. E, portanto, isto para concluir, que é assim, em nossa opinião, a questão... Eu mesmo achando que muitos municípios, e muitas câmaras, muitos presidentes, muitos vereadores, não são eles que se vão querer lá meter na escola ou tomar decisão. Mas então deveriam permitir, e nós defendemos isso, era que em vez do tal Conselho Municipal de Educação, que tem 40 e tal, ou 50 ou 60 pessoas, que não vai decidir nada, que só vai ver aflito às vezes até para ter quórum, e mesmo assim acaba por ser meramente consultivo, então que se criassem os tais Conselhos Locais de Educação, não é? Que localmente e em determinados domínios eles mesmos pudessem tomar a decisão. Não era passar por cima da escola nem passar por cima da Câmara, era um espaço de encontro e ao mesmo tempo de decisão para se poder avançar ali e ao mesmo tempo acabava por também ser, digamos, um espaço em que as escolas e o próprio município se iam entender e iam tomar as grandes decisões estratégicas para o território. Caso contrário, isso não for assim, admito que, em alguns casos, sejam respeitadas as escolas, mas noutros não serão certamente, e, portanto, a decisão depende da Câmara e depende do seu Presidente, que acha que ganha mais votos se fizer uma fonte luminosa com 32 cores do que se puser ali uma escola a funcionar melhor. Podemos dizer que... O Flint caiu, foi? Não. Podemos dizer que uma rotunda serve muita gente, mas uma escola tem sempre 4 mãos a votar, que são as 2 dos pais e as 2 dos avós. É assim que eu costumo rematar. Mas pronto, deixe-me só aqui dizer, de facto, esse é o sentimento que partilho, porque não vai ser possível decidir em 40 e, portanto, neste momento estamos a fazer um regulamento para aquilo que vamos chamar a nossa CEE, que é o Conselho Consultivo, exatamente para reunir e também podermos alocar aqui professores universitários, pessoas que temos no nosso território que conhecem da educação, até pessoal não docente, pais, de maneira a que possamos discutir estas coisas e tomar decisões. Pronto. Mas acredito muito nos professores do ensino básico e do secundário, que um dos problemas maiores que nós temos tido na educação em Portugal é que para ser Ministro da Educação ou Secretário de Estado tem que ser professor do ensino superior. E depois, às vezes, acaba por ser um bocado ignorante daquilo que é de facto o terreno no básico e no secundário. Outra coisa que devíamos também os dois discutir enquanto políticos nesta ação, e o Filinto também, era não chamar ensino não superior, porque chamar alguma coisa que é tão importante pelo não, como pessoal não docente, ensino não superior, é um rebaixamento lógico, que não faz sentido nenhum. Não, isto está fora de hipótese. Aliás, se nós chamássemos ensino não superior... Já deviam ter mudado o nome há muito, não é? Chamássemos ensino não superior, um dia destes tínhamos os governantes, em vez de arranjarem uma Champions League para agradecer, como faz aos profissionais de saúde, para os professores, era para ir um torneio de cueca aí numa esquina. Olha que estes variadores que passaram, que diz que são professores, voltam mesmo à escola. O Mário Nogueira está mais fora há mais anos que eu. Sim, não tenho dúvidas nenhuma. Portanto, eu volta e meia, vou para a escola. Ao Parlamento. Não, só passei por lá e vou dizer que não foi a experiência que mais gostei. Por lá quando é para pôr o dedo no nariz nos deputados. Só gosto mais de ser autarca, mas volta e meia regresso à escola, retomo forças, retorno a ir e, portanto, não perco esta ligação. Sendo mas também retorna como diretora, deixa muito a desejar. Eu hei de lá retornar, porque a idade da reforma anda a correr muito à minha frente, cada vez que eu lá chego ela foge-me, e eu vou retornar à escola e, portanto, corro o risco de ser colocada na prateleira, portanto, tenho que gerir isto com muito cuidado, não é? Com muito cuidado. Não, mas a perspectiva é dizer que não há diferente opinião, que os professores às vezes não entendem isto e acham que também... Há momentos que a gente tem que tomar decisão, por exemplo, o momento de formular o contrato em si para passar para as escolas é um momento duro, porquê? Porque nós temos ou que pagar as contas no nosso nome, questão da lei, não é? Ou passar um contrato para a escola, e naquele momento, quer dizer, tem que se fechar um qualquer, tem que se fechar um que permita legalmente enquadrar isto, e depois vamos discutindo os sempre mudados. Então, há muitas situações, eu tenho uma experiência logo no meu início, de estar numa das vossas páginas, no Sindicato do Norte, precisamente, que por causa de um projeto que nós temos para as crianças do pré-escolar, que eu quero ser a diretora dos diretores, e aparece numa vossa página, é uma coisa que eu uso muito quando escrevo, mas é assim, eu não quero mesmo ser, eu lembro-me das vezes de dizer às inspeções, eles dizem, então mas você o que é que quer fazer? Olha, mesmo nada. E dizem, então porquê? Porque se eu não tiver que fazer nada, tenho a certeza absoluta que os diretores dos agrupamentos de Gondomar estão a fazer o seu melhor, eu não preciso de fazer mesmo nada. Não sei. Vamos ver, mas a lei obriga.
Eu penso que o Flint estava a tentar chegar-se aqui outra Pois vez. ele não está a entrar. A questão então, enquanto ele tenta, como é que é? É porque agora, como sabes, está a aparecer, quando se fala nos cursos profissionais, mexeu num sítio certo, porque neste momento está a aparecer uma terceira entidade administrativa que não é o que está previsto na Constituição como regionalização, porque as CIM e as AMPs não são municípios, nem são autarquias, certo? E as autarquias que estão previstas na Constituição são as regiões, os municípios e as freguesias. Ok? E agora aparece de forma enviesada uma área administrativa que é eleita, olha, é quase como os diretores, é de eleita entre os presidentes, que tem uma componente técnica, mas parece que é democrático, etc., não é? Da perspectiva. E aparece aqui enviesado. Portanto, o que está nos diplomas, e desde o 75 de 2013, por incrível que pareça, nós temos o 75, o decreto-lei para gerir as escolas, a autonomia e a gestão das escolas, e temos a lei 75 de gerir as câmaras, nem de propósito, um é 2008 e outro é 2013. E institui que, lá está, este movimento, que pode haver descentralização para cima, passa a expressão e alguma confusão que me faz, pese embora de me debruçar sobre já está a chegar aqui ao pé de nós. Faz-me confusão, mas eu chego ao pé de vós, eu tenho uma mente muito aberta nestas questões. Não é bem descentralização. Então. Já percebeu que, portanto, há aqui a possibilidade de descentralizar para cima. Dizia-me outro dia um erudito professor, que já foi gestor da coisa pública também, que isso está previsto legalmente. Para mim até me fazia confusão, pronto, para ser franco. E, portanto, quer seja na área dos transportes, quer seja na área da educação, isto acontece com o financiamento europeu, com os PICEs, como sabe, nós, enquanto na área metropolitana do Porto, tivemos uma grande guerra porque quiseram também ir buscar o dinheiro que era para os municípios gerirem com as escolas, certo? Quis primeiro o governo, porque queria usar isso e encapotar aí o pacote da ação social e buscar aí o dinheiro da ação social. E depois a questão de gerir a área metropolitana, gerir as CIMs. Da mesma maneira para os ensinos profissionais. O que está no ensino profissional é que são definidas as áreas a partir das áreas metropolitanas ou das CIM. Na área metropolitana do Porto, não sei porquê, eventualmente talvez algum empoderamento até dos vereadores, até porque também são 17, é uma de grande dimensão, acaba por a decisão volta a cada município, ou seja, há aqui uma discussão global, mas depois a decisão volta a ser aí sim municipalizada. Nas CIM, talvez por serem mais pequenas, digamos que é feito um tipo compra em pacote. Lá está o sentido da privatização no meio da decisão da coisa pública ou da gestão da coisa pública, e as CIM compram e libertam, não é? Disponibilizam, evitando o circuito das compras públicas, que não é fácil, é muito complexo, distribuem para os municípios. Portanto, essa não é a lógica que estamos a usar na área metropolitana do Porto, em que cada município tem alocado, em função do seu território, um valor e gera diretamente. A questão é que têm tentado encontrar esta forma, porque é evidente que se eu preciso engomar de pessoas, por exemplo, à serralharia, que é neste momento os empresários não estão a pôr, eu não vou propor abrir o curso de desporto. Mas, por outro lado, se a minha centralidade é o aluno, e se os alunos procuram um curso de desporto, eu acho que enquanto educadores a nossa obrigação é dar aquilo que os alunos pretendem para lhes dar uma formação, sendo certo que a vida, eu sou licenciada em Química, nunca me disse que eu ia estar aqui a gerir, não é? Ou fazer curso de gestão. Portanto, dão-nos instrumentos de decisão, portanto, esta decisão não é fácil. O que acontece é que, como aconteceu exatamente este ano, nós, por exemplo, temos uma comissão conselhia qualifica, chama-se mesmo Comissão Conselhia Qualifica, em que todos as escolas que têm qualifica e têm cursos profissionais nos reunimos mensalmente, e quando definimos estas áreas para fazer a proposta à área metropolitana, o Ministério já abriu as plataformas que as escolas carregaram. Por exemplo, este ano, a área metropolitana do Porto anulou a reunião, porque foi no dia a seguir ao Ministério ter aberto a plataforma. Ora, obviamente que as escolas, para definir o número de alunos, os professores, para fazer a sua própria gestão, carregaram a plataforma, antes que os alunos desaparecessem de uns para os outros, não é? Tem aqui um princípio dos vasos comunicantes também, que eles não crescem, não é? Que passam de um lado para o outro. E a nossa reunião do Centro Municipal Qualifica, e pronto, em que decidimos essas áreas para o profissional, era no dia seguinte. E, portanto, aqui o Ministério, muitas vezes, não é? Esta questão das plataformas, e quando não era plataformas era de outra maneira, não é? Não é hiperburocracia,
dá com uma mão e tira com a outra. Não é? E, portanto, se fazia sentido definir, e por isso em algumas SIM eles estão definidos e combinam, e aí sim, já com os diretores que só carregam aquelas. Num município com esta dimensão, a escola tem muita autonomia, e é o que os colegas me dizem na reunião, ok, nós acordamos, mas se abrir a plataforma eu carrego logo os meus, não é? Porque fica logo salvaguardada. Porquê? Porque aparece aqui este patamar intermédio, fazer de conta que é regionalização não sendo, não é? Portanto, o poder de decisão é outra vez de quem? Dos presidentes que vão reunir, mas aí é de acordo com as forças políticas, certo? Aí sim. Ora manda o PS, ora manda o PSD, não é? Depois só desequilibra se a mediação for feita por algum partido que não é habitual estar nesta lógica. Ora, não é aí, acho eu, que se define quais são as áreas. Se há uma coisa que faz sentido ser na área do território, definir os cursos adaptados com as escolas, é esta do ensino profissional. Estar a definir o ensino profissional, quando temos empresas, ainda estive num debate com uma escola profissional de Gondomar sexta-feira, para a questão da avaliação com o FQV, não é? Mais uma questão europeizante, num banco mundial ou de uma OCDE qualquer, a dizer que em São Pedro da Cova aqueles alunos que estão numa escola de oportunidade têm que ter exatamente, cumprir aqueles quadradinhos que foram definidos algures no mundo. E isso não faz sentido, porque estavam lá empresários, têm uma zona empresarial 100 metros e precisavam de serralheiros, mas não lhes deixam abrir o curso de serralheiros, senão tem que ter tanto material que a escola não comporta ter aquele material, não é? Mas o senhor dizia, mas eles podem fazer isso tudo na minha oficina que é do outro lado da rua. Portanto, se calhar esta aqui até era uma área que fazia o sentido de uma decisão diferente. Agora, optaram para criar artificialmente estas regiões, aquela que parecia menos interessante e que o Ministério continua a dominar, porque eu domino a partir de uma plataforma, porque faz as contas aos professores e ao número de alunos e às turmas, igualzinha ao ensino, ou outro grau de ensino qualquer, e portanto, porque tem a ver com os recursos, não é? Nomeadamente de professores, etc. E depois faz de conta que dá ali para aquela área regional, cria aqui também uma cortina de fundo que está a ver a regionalização e mete uma plataforma, quando a gente está por ela está preenchida. Nós temos muitas questões em comum, Muitas, eu até diria, desculpa-me lá Carlos, que eu quase que para É só dizer que tem 6 minutos para fechar, distribuir o tempo, era um assunto interessantíssimo e provavelmente será discutido a ligação desta descentralização com a regionalização, com esta questão sempre interessante das comunidades intermunicipais. Falta muita discussão aqui assim e haverá outro espaço. Dou-vos estes minutos finais, temos cerca de 6 minutos e depois só queria fazer uma coisa, eu não tenho assim muito a acrescentar, eu até diria que quase pela minha parte, como conclusão, tirava uma coisa que a Aurora Vieira dizia há pouco, não há descentralização para cima. Essa é que é a questão. Não há descentralização para cima e muito menos se pode achar que se descentraliza dando poder de decisão a estruturas intermédias que não são adequadas para a decisão. Aliás, este é muito o modelo que era defendido pelo Mário Soares, o próprio Mário Soares, portanto, quando ainda nos anos 80 tentou avançar com um processo deste tipo, depois recuou, mas, por exemplo, quando em 2005 ele foi candidato nas presidenciais, ele defendia, ainda hoje, quando estava aqui a consultar algumas coisas da história disso, e lá encontrei. Ele, por exemplo, era favorável ao que ele chamava a descentralização, mas contrário ao processo de regionalização. E, portanto, ele achava que o que tinha que haver não era uma descentralização de decisões, era uma desconcentração de decisões, que, sendo desconcentradas, acabam por ser sempre, de alguma forma, maniatadas centralmente, pronto, porque é apenas uma desconcentração. É hierarquia, não é? Exatamente, e portanto é isto um pouco que hoje está aqui em curso e portanto eu penso que é uma excelente conclusão dizer que não há descentralização para cima, que é o que este processo traz para o sistema. Agora, é claro, como dizia a Aurora, e eu acredito, em alguns casos, com o conhecimento que têm autarcas, com a vontade que têm de fazer melhor, de dar o melhor, as coisas disfarçam e portanto podem e vão correndo bem, mas é como disse, quer dizer, as eleições são de 4 em 4 anos e, portanto, esta legislação, este quadro legal, quer a lei, quer depois o decreto-lei, abre portas para que, a seguir a quem faz bem, possa vir quem faz mal, quem desfaz, quem vai por outro caminho, e isso não pode ser.
E, portanto, Sem querer interromper, não se esqueça que isso também acontece com os ministros e que os partidos não têm política para a educação. Claro, E é ao sabor de cada ministro, que este tem continuado, mas quando mudam, mesmo dentro do mesmo partido, muda tudo outra vez. Poxa, isto está mal, porque é na pior verdade para os municípios. é uma das críticas que nós fazemos, é quem sucede tem sempre a necessidade, em primeiro lugar, de acabar com coisas sem avaliar o que é que estava bem ou estava mal. Não está tudo bem, nem está tudo mal, não é? Pronto, sem avaliar. E em segundo lugar, porque depois dá a ideia que tem que sempre deixar a marca. A sua impressão digital, que é para dizer a reforma do não sei quantos, a medida do não sei quê. E o grande problema às vezes é que, como não tem a mão muito... Agora com esta coisa da pandemia a gente lava mais as mãos. Em vez de deixar impressão digital, às vezes deixam nódoas que são muito difíceis de apagar no sistema educativo. Filipe. Muito bem, eu peço desculpa ter caído, já me levantei, estou aqui erguido, mas vocês estão a falar de um assunto muito importante, tem a ver com a temática, que são a oferta dos cursos, nomeadamente os cursos profissionais, que eu acho que deveria ser atribuída à autarquia e às escolas por via da articulação a nível municipal e do planeamento da rede escolar. É dos assuntos, quero dizer-vos, mais sensíveis e polémicos, e muito polémicos, pois todos os anos as escolas públicas apresentam queixas em relação aos privados, que acusam, e justamente, de serem beneficiados em relação ao número e tipo de cursos que lhes são autorizados. É um assunto muito... emprego, acabam faz concorrência. Exatamente. E os privados também, como vocês sabem, em prejuízo da escola pública. Depois também, para terminar, e vou ser muito rápido, eu queria dar aqui também um apreço muito grande aos diretores. Filo no início aos professores, merecem todos os meus elogios e merecem que eu tire o meu chapéu, se usasse tirava mesmo, mas também aos diretores. Têm sido autênticos baluartes da defesa da escola pública. Eu entendo a petição que corre na Assembleia da República. Nós quero dizer ao Mário Nogueira que nós, ANDAEP, já respondemos e em breve será publicitado no site da Assembleia da República a nossa posição em relação ao vosso requerimento, mas de facto eu queria aqui congratular-me com o trabalho de excelência que é feito diariamente pelos diretores, com condições, sem condições, com constrangimentos, sem constrangimentos, com rankings, sem rankings. Nós fazemos um trabalho louvável e nós somos professores, nós não somos boys, nós somos professores da escola pública e que nos orgulhamos de defender esta causa, que é a causa de todos nós. Peço desculpa de ter caído, isto ficou sem net, não percebi nada disto, mas cá estou eu a terminar, se calhar, este debate que eu gostei muito. Quero dar os parabéns ao Mário Nogueira, à FEMPROF, a coragem que teve para dinamizar mais um debate. Não é por causa dos sindicatos que estes debates não se fazem. Recordo que há um ano, na Assembleia Municipal de Gaia, também a FEMPROF, o SPN, esteve a fazer um debate deste género. Também o facto da Aurora Vieira ter aparecido aqui e dado a cara num conselho que eu sei que funciona bem em termos de descentralização, tal como também aqui em Gaia funciona muito bem a educação, não só nas outras áreas, mas muito em especial, que é a área que eu mais domino, na área da educação. Aqui em Gaia, como sabem, tem o slogan, né? Todo mundo, de facto, há aqui uma educação. Temos aqui 18 diretores que se entendem muito bem com o poder autárquico, que isso é meio caminho andado. Então, já que comecei, só para terminar, agradecer, gostei muito deste debate, estava com alguma ansiedade de debater com o Mário Nogueira, não é? Até porque era a minha primeira experiência. Então, não é? Esta era a minha primeira experiência com um debate, eu nesta posição, fora da escola, não posso debater sindicalismo. Nós só atacamos quem ataca os professores e é para defender os professores. Não era o caso, não era o caso. Não faz, claro. Então, e portanto gostei muito obrigada, agradeço ao sindicato me ter convidado, me ter dado esta oportunidade de explicar, de dizer que a educação só pode ser, é preciso todo mundo para ensinar uma criança, como se diz. Como disse também, queremos estar no futuro, com certeza conseguimos limar arestas. A centralidade é dos nossos alunos e eu estou certa que os municípios, com o cuidado que têm que ter, a proximidade, o questionamento que têm sempre, estarão sempre mais direcionados para apoiar as famílias, para apoiar as escolas e para trabalhar em conjunto. E sob esse ponto de vista eu acho que, não estando presente estamos perante uma descentralização que é bastante artificial e que é gestionária. Eu sou a favor da municipalização com balizas,
com uma contratação anual, enfim, com uma série de outras condições. Ou da descentralização? Da municipalização ou da descentralização? Não estando nós num processo de centralização, que é desconcentração gestionária, eu sou a favor de um processo de descentralização que aí sim podia ir ao encontro da municipalização, com estas separações das 7 ideias que o Filinto aqui deixou, nomeadamente separar a questão do pedagógico e a questão da contratação, enfim, termos outro tipo de relação que afinal se calhar também nos vai trazer alguns campos de estudo, nomeadamente os financiamentos europeus e os PCEs, quais são as margens que podemos trabalhar, projetos em comum, não currículo. Enfim, fica aqui um apontamento também, porque esse próprio mecanismo do financiamento e da possibilidade de ter outros tipos de projetos que não há de outra forma, nos vai fazer encontrar espaço comum, porque a escola precisa, os alunos também, e portanto vai-nos fazer encontrar espaço comum. Espero que o caminho seja esse, que possamos ter mais debates, fico cá à espera, se calhar fazermos um aqui em Gondomar para discutirmos então com os professores, como falava o nosso moderador, sobre estas questões aos professores todos, envolvê-los nesta discussão. Muitas vezes, às vezes também é algum desconhecimento, desculpem, mas porque as pessoas também não se detalham a perceber como é que funciona de uma maneira, como é que funciona de outra, enfim, têm medos, é evidente, não é? As suas vidas são complexas, com os funcionários a coisa tem corrido mais ou menos, não tem havido também grandes problemas e, portanto, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é darmos as melhores condições, ensinarmos em melhores condições, termos projetos mais direcionados para os alunos, os professores estarem mais focados no pedagógico e nós, enquanto gestores do município, podemos ser parte nessa gestão, mas que queremos mais alargada para além de uma desconcentração e para além de apenas de um aspecto gestionário. Dizer que a diferença também entre essa municipalização e essa descentralização que eu gostaria é que não há hierarquia como há na desconcentração, e, portanto nós não temos hierarquia sobre os professores nem sobre os diretores, portanto eles não vão estar, não têm esse alçado que a gente possa atuar sobre eles de alguma maneira. Certo que vamos conseguir ultrapassar e que só juntos, sem desconfianças, mas com capacidade de debater e discordar e debater essas coisas profundamente, de maneira a que não fiquem essas desconfianças, conseguimos avançar mais e melhor na educação. Obrigada aos diretores, obrigada a todos os professores, às famílias que tiveram um peso muito grande e que perceberam a relação das escolas com os seus alunos e dos seus professores com os seus alunos. Acho que foi as dificuldades que nos trouxe estas contingências para a escola, nos trouxe um novo olhar e uma nova relação entre nós todos. Somos todos importantes, somos todos necessários para o futuro. Muito obrigada. Mária? Muito bem, eu da minha parte já tinha dito, a conclusão é não há descentralização para cima. Isso acho que é uma ótima... Vai pagar direitos de autor. Uma ótima conclusão, hei de usar várias vezes e dizer ao Filinto que vamos ter medo, ou pelo menos vamos estar pé atrás em relação à municipalização. Em relação à gestão democrática, ela que venha, porque é a forma de também as direções das escolas se sentirem mais suportadas por aqueles que representam, que são os professores e as comunidades educativas de uma forma geral, e não tem nada a ver, às vezes fica um bocado a ideia, são contra os diretores. Não é isso. É a questão da participação, que é muito importante que a todos seja também garantida, nomeadamente aos professores. Não é só tê-los para terem que dar as respostas como tiveram que dar agora, e deram uma extraordinária resposta, é evidente que menos exposta do que outros profissionais, porque estavam em casa, num momento já de grande exaustão, de grande cansaço, mas também de grande esforço que os professores fizeram, mas que também nos momentos de decisão política, e aqui política dentro da escola, da política da escola, que os professores também sejam envolvidos e chamados. E isso é fundamental, e isso reforça a própria direção da escola, não a fragiliza. Era só. E obrigado ao Sindicato de Professores do Norte, que é quem, na verdade, organizou este debate. São debates muito importantes que nós estamos a fazer, também reuniões e outro tipo de plenários. Agora, desta forma, é também uma forma que não é a única, mas que eu acho que é muito importante para complementar o trabalho direto, porque muitas vezes é possível alguns colegas, e não só professores, toda a gente, acompanhar assim discussões que são importantes, que de outra maneira dificilmente teria acesso. Pronto, cabe agradecer a vossa generosa participação e a qualidade das intervenções, e também congratular-me pelo facto de estar cada vez mais convencido que os sindicatos de professores têm razão nos alertas que têm feito sobre esta problemática, e que a democracia funciona assim, e como a Mário acabou de dizer, é importante, nesta fase até de confinamento, teremos estes meios que são realmente
bastante importantes para relacionarmos uns com os outros. Todo este trabalho faz-se também no dia-a-dia, no contacto com os professores, com todas as comunidades, e portanto é um trabalho que vai continuar independentemente de um ou outro governo pretender avançar com o processo. A única maneira de ele ser um processo justo é participarmos e fazermos valer os nossos interesses, e isso faz-se através da discussão. Este foi mais um meio que utilizamos para chegar, espero eu, a bastante mais gente. E também dizer aqui que para a semana haverá mais um debate, neste caso sobre o acesso ao ensino superior. Portanto, muito obrigado pela vossa participação e até um dia deste, e bom São Pedro. Obrigada, boa tarde. Obrigado.